Vamos nos autoconvocar para os editais e prêmios no nosso território de identidade, de arte e de cultura. A luta da cultura, ela não pode se distanciar da luta pela democracia, que é uma luta também identitária. Todas as lutas identitárias que zelam e prezam pela democracia plena é uma luta da cultura. E a cultura estruturante, ela deve ser pensada junto à educação para que ela chegue a um novo público, de uma nova forma e com um novo conteúdo. Eu vou trazer aqui um pensamento de Milton Santos, que é um geógrafo e pensador, e ele diz, na ideia de que o território é a base onde a sociedade constrói a sua própria história, nunca o nosso território foi tão importante para a economia, para a cultura e para a sustentabilidade das nossas ações. Um trabalho de reexistência pela vida, pelos nossos afetos, pelos nossos sonhos, para enfrentar essa pandemia e criar alianças nas pautas do Brasil, como a Lei Aldir Blanc traz para a gente. Então, vou falar um pouco sobre essa lei, que na verdade é um projeto de lei aprovado por unanimidade no Senado e hoje se encontra com o nosso presidente, para sanção presidencial. Esse projeto de lei leva o nome de Aldir Blanc, que foi um grande compositor, grande letrista na história da música brasileira e também um grande cronista, que faleceu agora aos 73 anos, no dia 4 de maio, em decorrência do Covid. Embora ele já estivesse internado, com pneumonia, também com infecção urinária, foi devido ao Covid que ele faleceu. Essa lei, ela vem trazendo uma grande proposta, de reviver a nossa cultura, os protagonistas da nossa cultura, os detentores da nossa expressão viva. Eu tive a oportunidade de fazer um curso do dia 8 ao dia 14 e com a Articulação Nacional de Emergência Cultural, junto à Escola de Políticas Culturais e à Universidade das Culturas. Foi uma imersão incrível, assim, com grandes mestres da nossa cultura, protagonistas, interlocutores do Brasil, assim, de norte a sul, de todas as regiões do Brasil, e com louvadoras e louvadores griots também. Então foi riquíssimo o curso e eu venho trazendo também um apanhado geral, para que a nossa comunidade, nossos artistas, detentores da nossa expressão oral, que os griots, eles trazem isso vivo, principalmente da tradição oral, e que a gente possa compartilhar isso, que a gente possa estar juntos nessa luta para que seja realmente sancionada essa lei que venha beneficiar todo o nosso país de forma descentralizada, junto aos municípios e os estados. Então, a princípio, essa lei ela está prevendo 3 bilhões, sendo que metade, 1,5 bilhão, vai para os estados e 1,5 bilhão vai para os municípios diretamente, Isso é uma grande conquista para a nossa cultura e para os protagonistas, trabalhadores da cultura. E essa lei, ela vem também trazendo pensamentos, diálogos, debates sobre as ações estruturais mesmo da cultura, fortalecendo o Sistema Nacional de Cultura, em que os entes federados implantem o Sistema Municipal de Cultura. Para isso, a gente aderiu ao Sistema Nacional de Cultura e a gente vem implementando as ações para que a gente possa implantar completamente, o Sistema Municipal de Cultura, que ele já vem sendo implementado com diversas ações aí durante esses últimos 2 anos, na administração pública, com a nossa prefeita Célia Cavalcante, e a gente realizou também
diversas formas de democratização de acesso aos recursos por meio de concursos culturais, onde a gente tem aí um grande número dos nossos protagonistas da cultura contemplados nesses editais de diversos concursos que foram realizados. Então, são ações estruturantes de diálogo, de descentralização do poder, né, da gente se reencontrar com os nossos valores, da gente se reencontrar com os valores de solidariedade, né, de diversidade, de pluralidade que a gente vive, né, nesse país riquíssimo. Então, é a partir disso que a gente deve fomentar nossa procura, nossa busca e nossa atuação também como profissional, né, como artista, como protagonista da nossa cultura, para que a gente realmente participe de forma efetiva junto à administração pública que contempla a cultura. Principalmente aqui falando de São Lourenço, da nossa região também do sul de Minas, Minas Gerais, né, com o edital maravilhoso, Arte Salva, onde a gente tem já um sistema, uma plataforma, né, de fomento à cultura para os projetos culturais. Então, eu gostaria de falar aqui também a respeito disso, né? A gente que é protagonista da cultura, que é artista, que participa dessa cadeia produtiva da cultura, para que a gente tenha em mãos o nosso currículo, o nosso portfólio, tudo que a gente fez, a gente tira uma foto, guarda um recorte de um jornal, porque isso é um portfólio que vai depois comprovar a sua atividade no campo da cultura. E isso todos os editais públicos, né, de redistribuição de recursos provenientes da população, que são recursos públicos, eles exigem isso para que seja dada transparência, apropriação dos detentores, mas também uma democratização de acesso e uma fiscalização pública para que seja tudo feito de forma correta perante todos os nossos munícipes. E no final somos todos uma sociedade, antes de tudo, cultural, né? Todos nós participamos da cadeia produtiva da cultura. Todas as atividades contemplam a cultura e a criatividade. Então, o que geralmente é exigido? Comprovante de residência, né? Uma conta de água, luz, telefone, IPVA, IPTU, no seu nome. Em relação às contas, geralmente são solicitados 2 comprovantes de endereço, um com a data atual e o outro com uma data superior a 1 ano e menos de 2 anos do proponente. Por quê? Porque geralmente isso vai de edital para edital também, mas geralmente precisa comprovar pelo menos 1 ano de residência no estado de Minas Gerais, né? Na maioria dos casos pede-se 2 anos de residência no estado de Minas Gerais, então precisam ter esses comprovantes em mãos, né? Se vocês já puderem ir guardando, procurando, porque isso é uma das solicitações necessárias para que seja aceito o cadastro de um proponente, né? Além do seu currículo, da comprovação de atuação na área cultural, a comprovação de domicílio no estado de Minas Gerais é essencial. E no caso de programas, né, de distribuição e editais no município de São Lourenço, também será solicitado, então, o comprovante de residência no município, né, e de atuação na área cultural também no município de São Lourenço, no caso de empresas que possuam sede nesse município e que irão pleitear recursos provenientes dessa lei. Isso para todas as cidades, né, do estado de Minas Gerais. Comprovação na área cultural, ou seja, portfólios, matérias oficiais, até a autodeclaração também com fotos legendadas, né? Então, esses documentos, eles se constituem como base fundamental para integrar um processo numa plataforma da cultura ou em algum cadastro do governo federal também, né, que a gente tem. Então, muitos atores de São Lourenço já possuem cadastro nessas plataformas e alguns não possuem, né, mas podem possuir, né? Essa plataforma ela está aberta de forma ininterrupta,
onde podem se cadastrar as pessoas, as entidades, né, as empresas que trabalham no ramo da cultura. Então, todos têm acesso a essa plataforma. Depois eu vou deixar o link da plataforma também para vocês. Vou deixar também o nome dos interlocutores, né, dos protagonistas desse curso da Lei Emergencial da Cultura, para que vocês também possam conhecê-los, né? Eu sou grata a eles também pela oportunidade de hoje conhecer a lei, que eu vou trazer aqui para vocês alguns aspectos gerais de como foi essa lei, de como ela foi publicada, esse projeto de lei, e depois a gente vai discutir mais ações no transcorrer do tempo e depois que ela for sancionada. Enquanto isso, a gente já vai se preparando, né, para que a gente possa ser um proponente apto a receber recursos públicos para realização de projetos culturais, para premiações, para concursos e para distribuição direta mesmo de recursos, como a lei também contempla hoje. Bom, então esse projeto de lei, né, Lei Aldir Blanc, como foi intitulada, ele foi o primeiro projeto de lei proposto e depois nesse projeto foram apensados outros projetos de lei, que foi o 1251, o 1365 e o 1089, e acabou se constituindo em um único projeto de lei com o mesmo propósito, né, de ser uma lei emergencial para a cultura. Então essa lei, a princípio, ela prevê o quê? Ações emergenciais à cultura, né, a partir do decreto de calamidade pública, né, de número 6, de 20 de março. Destinada ao setor cultural, ela foi aprovada na Câmara dia 26 de maio e no Senado Federal no dia 5 de junho, aguardando sanção presidencial, né, que pode vir com veto, pode vir alterando algum artigo, né, algum inciso. Então a gente ainda está aguardando, né, ela ser sancionada pelo presidente da República. Então o que ela prevê? Né, no seu artigo 2º, ela prevê a forma de distribuição desse recurso. 80% do recurso que o município receber, que é um valor que vai ter por parâmetro o número da população e também o fundo de participação estadual, tá? Vai ser por município, né, de acordo com esses índices. 80% do que o município receber vai ser destinado a uma distribuição direta, ou seja, para trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Todo artista ou pessoa cultural, né? De identidade cultural, que fomente o trabalho na cadeia produtiva da cultura, ele vai poder tentar receber o recurso, né, de R$ 600 por mês durante 3 meses. E para que isso aconteça, existem alguns critérios também. Um deles é que a pessoa não pode estar recebendo já aquele primeiro auxílio emergencial que já foi homologado, né? E depois também segue outros critérios, né? Mais ou menos no mesmo parâmetro da lei emergencial, né? A quantidade de renda durante o ano, alguém da família está recebendo o benefício, né? 2 pessoas da família. Então ele segue mais ou menos esses mesmos parâmetros e a forma também vai ser feita a partir de um cadastro, né? Desses atores culturais que vão precisar comprovar sua atuação na área cultural, realizar um cadastro, né? Ou se já tiver o cadastro, aí já fica de forma direta, atendendo esses critérios, e aí sim ele vai poder ser subsidiado com esse recurso. Outra forma de subsídio vai ser para microempresas, pequenas empresas, instituições culturais, coletivos, né? Coletivos que já são patrimônios ou já têm alguma forma também de registro no município ou no estado. Essas instituições também poderão receber um subsídio do município, né? De acordo com critérios estabelecidos pelo próprio município. E isso a gente falando na lei como ela está hoje, né?
recebendo esse subsídio, no caso, nesse segundo caso, né? As pessoas, as empresas, instituições, né, coletivos que receberem esse recurso, depois da pandemia, eles vão precisar estar dando a contrapartida, que são ações que serão executadas em escolas públicas ou nos espaços municipais pós-pandemia. Como nós estamos numa situação de pandemia, os projetos precisam ser executados de forma online, pela rede social, então precisam ser projetos que se enquadrem nesses quesitos. Depois de 120 dias de recebido a última parcela desse subsídio, a instituição também vai precisar prestar contas, né, de onde ela empregou esse recurso, de que forma esse recurso foi empregado. Isso também existem alguns critérios, entre eles a necessidade de se ter um cadastro aprovado no governo federal, no governo do estado ou no próprio município, ou passado por algum processo, né, de cadastro, de seleção, como concursos, também do município, ou ser um ponto ou pontão de cultura, ou ter sido premiado em algum edital. Então existem alguns parâmetros, critérios para que essas empresas, essas instituições possam receber esse aporte. Esses dois, 80% do recurso que o município receber. O restante, os 20%, eles serão empregados em editais da cultura, promovidos pelo próprio município, né, de forma que os munícipes possam se inscrever, né, e participar de forma democrática, ter acesso a esses recursos disponibilizados diretamente do governo federal. E para que tudo isso aconteça, a gente tem alguns trâmites, né? O primeiro deles é a agenda eleitoral do município, né? Que precisa ser consultada para que tudo isso seja feito de forma legal, perante a Constituição, perante esse momento que a gente vive de ser um período eleitoral, né? Outra questão é que essa lei seja sancionada para que realmente possa ser feito isso. Ou a outra questão importante também é como vai ser feita a liberação desse recurso, tanto do governo federal para o estado, como do governo federal para os municípios, que essa lei ela preza por isso, né? Pela democratização de acesso, pelo protagonismo do próprio município, né? Que conhece o seu território, conhece as necessidades dos seus protagonistas da cultura, seus atores culturais, né? Dentro da cadeia produtiva da cultura, que ela é muito ampla. Então, esse protagonismo vem para o próprio município e também para o estado, que vai estar trabalhando, né, esses editais, essa redistribuição também a nível de todo o estado, no caso aqui de Minas Gerais, e no município a gente vai estar trabalhando com atores da nossa sociedade, né, da nossa cultura. Então, a administração pública ela vai estar focando no seu território cultural.